E aí, Danilo, tudo bom? Boa tarde. Tá conseguindo escutar? Boa tarde, Rodrigo. Tô sim. O pessoal Meu que tá áudio tá saindo acompanhando, bom aí, não? tá bem. O pessoal que tá acompanhando aí, pode dar um okzinho aí, se tá conseguindo escutar bem. Aí eu disse que está conseguindo escutar. O Jeremias também. Ótimo. A imagem tá boa também aí. Que tá ótimo. Eu, eu pelo menos, já tô arrumadinho aqui, né? Vou parar aqui os afazeres do dia. É, então eu queria dar boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí. As pessoas estão entrando, né? Aproveitando, né, explicando um pouco, né, que essas lives que a gente está fazendo fazem parte de uma proposta, né, da ESEF para discutir várias temáticas da área da educação física. E nós já tivemos o professor Fernando Guimarães, o professor Marcos Reis, hoje está sendo comigo. E se tudo der certo, na próxima semana teremos a professora Lívia Tenório para falar um pouco também sobre dança aqui com vocês, né? Todos esses vídeos, eles vão ser publicados no YouTube da ESEF, né? Já eram para ter publicado, inclusive, os outros vídeos, mas acredito que essa semana já está publicando. Então, quem perdeu aqui vai poder assistir lá no canal oficial da ESEF. Quem não acessou, procure lá, porque, inclusive, nós estamos colocando toda semana vídeos com leituras de artigos comentados, algumas dicas. Então, é mais uma forma do pessoal ter o acesso, né, ao que é produzido na universidade. E aí fica uma troca legal, porque as pessoas podem comentar, mandar dúvidas, né? E assim a gente dá sequência. Então, eu queria agradecer a Danila aqui mais uma vez pela oportunidade de conversar com a gente aqui um pouco sobre a gamificação. A gamificação, que foi objeto de estudo de Danilo do mestrado, que ele vai explicar um pouquinho também, né? Danilo foi me orientando do mestrado profissional em Educação Física, que é o outro mestrado que nós temos na ESEF, né? Nós temos o mestrado acadêmico e temos o mestrado profissional. A diferença, principalmente, é que o mestrado profissional é para professores que estão em rede, professores que estão dentro da sala de aula e que investigam a própria prática. Então, ela tem uma lógica diferente, enquanto processo seletivo e outras demandas, né? E o nosso da ESEF, ele é em rede, com a Unesp sendo a mantenedora da gente. Então, iniciando, Danilo, eu gostaria que você se apresentasse, né? Para a gente dar prosseguimento e falar um pouquinho de quem é Danilo, o que, é que ele está fazendo atualmente, né? Beleza, Rodrigo. Primeiro, agradecer o convite, agradecer para o pessoal que está aí assistindo a gente. Então, eu hoje sou professor da rede do Estado, né, há 11 anos. Estou terminando aí, como você falou, a gente já entregou a dissertação, finalizamos esse percurso aí do mestrado profissional, que foi uma experiência muito rica e onde a gente pode ver aí os frutos na prática. Eu consigo transferir, é palpável isso para a minha prática em sala de aula. Também tem outro segmento da educação física que eu desenvolvo há muito tempo também, que é o ramo de academia, né? Então vou aí com minha licenciatura plena, é, surfando aí nos dois segmentos da educação física, na licenciatura e no bacharel, se assim podemos dizer. Então é isso. Essa primeira apresentação é mais ou menos essa tocada aí. E aí, como é que surge a ideia, né, de estudar a gamificação e, particularmente, no caso das lutas, né, que o material foi sobre isso. Fale um pouquinho aí da origem, como é que foi. Tranquilo. A luta, eu tenho um carinho especial por essa temática da nossa cultura corporal, por já ter sido praticante, não um profissional, mas na adolescência e levar os ensinamentos da luta comigo. Então, porém, em contrapartida, era uma temática que eu tinha muita dificuldade de trabalhar, pela questão do engajamento dos estudantes, às vezes também recursos na escola para poder utilizar nas aulas, mas eu sentia que poderia desenvolver de alguma forma estratégias que engajassem mais os adolescentes, né?
lembrando que o meu público é o ensino médio, então são jovens aí. E nesse desejo eu fui pesquisar metodologias que pudessem dar conta a esse meu anseio. E encontrei a gamificação como uma possibilidade, inicialmente como possibilidade de mercado. Eu queria trabalhar a gamificação dentro da própria academia, mas aí eu comecei a perceber também, e aí buscar literatura, que a gamificação hoje é utilizada também em sala de aula, nessa questão educacional. Foi aí que eu comecei a pesquisar e achei essa possibilidade. E aí antes de entrar no mestrado, eu já vinha estudando, implementando isso, é, podemos dizer assim, rudimentarmente, né, nas minhas práticas. E aí, com o mestrado, a coisa incorporou e eu venho utilizando a gamificação hoje em aulas e também na própria academia. E é legal que você fala, né? Porque extrapolou a sua sala de aula enquanto educação básica, né? E você como proprietário de uma academia, está identificando, né, na gamificação uma forma, né, de atrair clientes, manutenção de aulas, né? Acho que é uma coisa bem interessante também. E já falamos tanto dessa gamificação, o que é que você poderia trazer enquanto conceito ou ideia do que seria, né? Essa gamificação? Tranquilo. Eu vou utilizar uma definição que eu gosto muito, que se relaciona com a questão educacional, que é a definição de Karl Kapp. Ele vai dizer que a gamificação é a utilização da mecânica, da estética e do pensamento dos games para engajar, motivar a ação de pessoas, promover a aprendizagem e resolver problemas. É uma estratégia, essas mecânicas, estética e pensamento do games em situações que não são de games. Por exemplo, uma sala de aula. Então, a ideia é se aproveitar de toda essa ciência que está por trás dos games. Não é à toa, a gente sempre se pergunta, né? Por que eu gosto tanto de jogar videogame? Eu sempre me perguntava isso, como é que eu passava horas e horas numa tela jogando videogame e sentia desprazer em fazer outras atividades. E não podia ser só a questão do gráfico, tinha que ter coisas de motivação e de ciência ali envolvida. E é nesse intuito que nasce a gamificação. A gamificação sai do mundo dos jogos para invadir outros espaços aí na sociedade. Mas basicamente é isso, é pegar ali a essência dos jogos e utilizar esses recursos em situações que não são jogos. Lembrando o pessoal que está assistindo a gente aí, quem tiver alguma dúvida, quer fazer algum comentário, pode fazer aí que a gente faz aqui as perguntas para o professor Danilo, né? E Danilo, você falou um pouco dessa gamificação e do processo, e aí a gente vê na sociedade de hoje a discussão muito da questão dos games, né? Da influência que está acontecendo. A gente vê, eu me lembro quando você começou no mestrado lá profissional, todo mundo falou logo, Danilo, gamificação é Rodrigo, porque Rodrigo também gosta de jogar, ele é viciado nessa questão também, nessa parte, orientou alguns trabalhos já. E aí o seu trabalho foi bem interessante, você trouxe diferentes possibilidades de pensar a gamificação no processo educacional, e aí trouxe a inovação de pensar isso dentro da aula de educação física, né? Seja lá na escola, seja lá dentro do ambiente de academia, que você também é proprietário. Então, o que é que você podia falar um pouquinho sobre essas formas de gamificar o processo? Tranquilo. Primeiro, por que se encaixa tão bem com esse público jovem, né? A gente percebe uma demanda aí diferenciada dos nossos jovens. São adolescentes aí que necessitam de feedback rápido para as coisas que fazem, não querem esperar o final do processo. Por exemplo, numa avaliação, fez avaliação, será quanto é que eu tirei? Ele tem esse senso de urgência, de sentir ali a progressão. É um cara que é desafiado, ele gosta de desafios, ele quer sentir o senso de progressão e de avanço, ele quer saber se está realmente progredindo na matéria e em tudo que faz. Tem a questão da competição, o mundo hoje anda muito competitivo. É uma das críticas que a gamificação ela pode receber se a gente perder a mão em relação a essa competição, mas aí no processo educacional dá para a gente ponderar muito bem isso. E quando você joga para os jovens, a questão das resoluções de problema e as tomadas de decisão. Então, isso aí encaixa com essa pegada aí jovem. Então, para gamificar, se a gente for investigar hoje, vamos ter várias maneiras na literatura para a gente desenvolver um projeto gamificado. A gente vai encontrar autores distinguindo aí passos para a gente gamificar e maneiras de gamificar, formas de entrega, como essa gamificação vai ser desenvolvida. Eu vou comentar aqui as duas possibilidades básicas
que se apresenta a gamificação, né? Eu posso entender a gamificação como a gamificação de conteúdo. Vamos lá para o exemplo, tá? A gamificação de conteúdo é o professor, por exemplo. Eu vou sempre estar puxando para o lado educacional, mas lembrando que projetos gamificados podem ser em qualquer área. Então, o professor pensa lá na gamificação de conteúdo, ele vai seguindo alguma metodologia de gamificar, vai gamificar o conteúdo. Dessa forma, a aula dele se transforma no jogo. Ele pode transformar a aula dele no jogo. E aí seria uma forma de gamificar, gamificação de conteúdo. Em contrapartida, nós temos a gamificação estrutural, que, por exemplo, no nosso trabalho foi essa que foi feita, né? Uma gamificação estrutural que não transforma o conteúdo no jogo, mas as estruturas e os elementos dos jogos estão ao redor de todas as aulas e de todas as atividades, ou de boa parte das atividades. Então, a gente se utiliza dos recursos dos games, mas em nenhum momento a aula é um jogo propriamente dita. Eles estão ao redor, tá? Então, são essas duas maneiras de gamificar. E das duas maneiras de gamificar, eu vou escolher a maneira de entrega. A mais famosa de todas é a digital. E aqui tem aí muita força pelos seus recursos óbvios aí de gráfico, de software, de aplicativo. Então, essa é uma maneira possível, que é a entrega digital. Do nosso trabalho, foi uma entrega analógica. E por que da escolha de entregar ela analógica, né? Lembrando que a entrega analógica é aquela que não necessariamente precisa do recurso digital, e a gente pode desenvolver com outros materiais essa vivência gamificada. E nós escolhemos a analógica por se tratar, por identificar as nossas limitações enquanto escola, e também por se tratar de uma gamificação possível para várias realidades, totalmente adaptável. Então, foi isso que a gente fez, né? A gamificação estrutural e a entrega de forma analógica. Isso. E pensando nesse processo dessa entrega analógica, né, existem procedimentos que você teve que seguir, né, até chegar propriamente, né, na aplicação com seus estudantes. E aí você falou uma coisa interessante, porque você pensa muitas vezes numa relação da tecnologia, né? E muitas vezes as pessoas esquecem que os jogos não começaram com a tecnologia, né? A gente vê muitas pessoas hoje que jogam, né, os game boys, por exemplo, né? Então, e isso traz uma nova possibilidade, muitas vezes, para o professor pensar esse processo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho justamente como é que foi, né? Até chegar propriamente às aulas em si, né? Essa experiência. Certo. É até interessante a gente comentar que o mestrado profissional, ele cobra no final da formação, no final dos 2 anos lá, uma dissertação, né, ou um produto, um trabalho ali, que no caso da gente foi a dissertação, mais um produto técnico. E esse nosso produto técnico está aí saindo do forno, que vai ser mais ou menos isso, contar um pouco lá a nossa sequência didática como um exemplo para inspirar aí quem tiver a curiosidade, a vontade de ver, e passos para essa gamificação, possíveis passos para essa gamificação, né? Então, rapidamente eu poderia dizer que das leituras que a gente foi fazendo, a gente foi identificando metodologias possíveis. E aí nós criamos uma metodologia, né, própria para poder gamificar, totalmente adaptável, que segue aí, são 10 passos mais o passo zero, né, que é anterior. E aí eu posso comentar bem rapidinho para fazer sentido aí como a gente conseguir gamificar e como qualquer professor aí que se interesse vai conseguir gamificar. Por alguns instantes, nós vamos perceber que é um processo muito parecido com o processo de planejamento natural de uma aula, de uma boa aula, né? Então, nossos passos de gamificação, nós iniciamos pelo passo zero, né? Essa metodologia, pensando o que seria o passo zero. Estudar a temática, né? Estudar bastante a temática. Isso vai ajudar no desenhar de toda estrutura gamificada. Então, é o momento lá que você está preparando sua aula, vamos lá, o conteúdo é luta. Então, vou lá nos documentos orientadores, verifico qual é o conteúdo, vou realmente me municiar daquelas questões e me aprofundar. Esse é o momento zero. O primeiro passo, depois desse momento zero, o momento um, seria a definição do problema, né?
O que é que eu quero modificar? Por que eu estou escolhendo a gamificação? Eu poderia escolher várias outras possibilidades para transmitir esse conteúdo, para trabalhar com os alunos. Tem alguns problemas que eu quero resolver, então eu vou lá e vou desenhando, né? Tais problemas eu quero atingir com essa metodologia. Vou dar um exemplo aqui. Uma turma que aconteceu com a gente aí na experiência, uma turma que tem a primeira aula e chega todo mundo lá por volta de 8 horas, 30 minutos depois do toque, ou 20 minutos atrasados ali para a aula, desperdiçando o tempo didático. E aí, esse é um dos problemas que, eu quero atacar esse problema com a estratégia gamificada. É uma das possibilidades, né? No segundo passo, conhecer os usuários. Então, seria aquele conhecimento da realidade, né? A gente conhecer o nosso aluno, aí tem ferramentas para a gente otimizar isso. Quem é esse estudante, o que é que ele gosta, quais são os significados e sentidos interessantes para a vida dele, o porquê ele se interessaria pela minha aula, o que é que eu estou fazendo para tornar essa aula realmente atraente para ele. Tem esse momento, né? E a gente sai sabendo aí quem é o nosso aluno mais assertivo, um projeto mais assertivo. O próximo passo, o terceiro, é a definição dos objetivos. Aí você vai alinhar os objetivos educacionais. Então, por exemplo, na minha realidade, nas escolas de referência, nós utilizamos como referência para as aulas um documento orientador das escolas de referência, né? Também o PCPE, podemos fazer essa leitura, mas no meu caso e no trabalho lá, a gente escolheu as expectativas de aprendizagem. Então, esses são os objetivos. Eu quero chegar, tem toda uma intenção no final dessa experiência gamificada, onde eu quero chegar. Pode me interromper a qualquer momento, tá, Rodrigo? Vou acelerar aqui agora. Depois dessa definição dos objetivos, a gente começa realmente a dar uma cara gamificada, porque aí a gente vai para a definição dos pontos. Ó, eu vou gamificar uma aula, eu vou gamificar um bloco de aulas, eu vou gamificar a unidade toda. É uma escolha que o professor tem que fazer. É interessante que os autores indicam para a gente começar, quando está ali sem muita experiência, gamificando uma aula, por exemplo. Depois um bloco de aulas, e aí uma unidade, e aí quem sabe, né, um ano inteiro, né, que é o caminho bacana aí. Lembrando que mesmo sendo apaixonado por gamificação, não prego ela como uma solução de tudo, nem a melhor das estratégias, mas apenas mais uma das possibilidades. Você define aí os pontos, você vai para a definição de níveis. Lembra lá de um jogo, qualquer jogo que a gente vai lá jogar, tem lá os pontos, os níveis e as regras ali embutidas para a gente poder como ganhar, né? O sexto passo é criar as recompensas. A gente recebe também um pouco de crítica aí na gamificação quando a gente trabalha com esse termo recompensa. Mas a gente pode dizer que nós vivemos com recompensa na sala de aula. É natural. O menino faz uma boa prova, ganha a recompensa da nota. O menino faz uma atividade, ganha a recompensa ali de um conceito ou de um elogio, tal. Isso já existe. Então, a gente, na gamificação, vai estruturar aí recompensas. Eu vou dar um exemplo. Nas nossas aulas de luta, e a gente trabalhou com a temática, com a modalidade judô, o aluno que não faltasse nenhuma das aulas, ele ganhava um badgezinho que a gente se refere como conquistas ou como troféu, fazer parte gamificada aí, ele ganhava o troféu de judoca, um cara que se manteve ali com bastante assiduidade. Então os meninos às vezes, vou chegar ali, não vou perder essa aula, que eu vou perder aquele badge, aquele troféu. Terminava se esforçando e, no momento da decisão, não perdia a aula. A gente teve muita gente que assistiram as 12 aulas do conteúdo. Então, por aí a gente vai escolhendo as nossas recompensas. O sétimo passo é criar um display. O display, como a gamificação ela é analógica, é interessante que a gente desenvolva algum material didático para o aluno interagir diretamente com aquele processo gamificado. Porque, lembrando, a gente não tem o recurso gráfico, o recurso digital. Então, ficaria um pouco vago se a gente tocasse o projeto gamificado sem o estudante conseguir pegar num objeto, interagir com ele. E a gente sabe da importância desse mecanismo de interação com o objeto educativo ali. E aí a gente criou um pergaminho. No caso do judô lá, foi o pergaminho Caminho Suave, onde ele tinha lá todo o percurso, toda a trilha lá que ele tinha que fazer.
e onde colar os adesivos de conquista e tal. Chegando aí próximo do final aí desse planejamento, nós criamos um instrumento de registro para poder marcar tudinho, porque uma gamificação sem o controle de pontuação, ela é desmantelada no final da atividade. O nono passo seria colocar em prática, e aí tem como colocar em prática, né, aquela conversa inicial, a explicação, porque por mais que eles convivam com a gamificação, principalmente digital, a estratégia gamificada é nova para eles. Tem momentos que eles perguntam, poxa, mas isso é aula mesmo? A gente está jogando, a gente está brincando, e então é interessante esse passo de colocar em prática, um pouco de calma para explicar aí como é que vai funcionar. Chegando no final, no 10º passo, no momento que os meninos vão conquistando, a gente premiar e a gente reconhecer, é o 10º passo. E no final, uma avaliação, como 11º e último passo. Esse é o percurso que a gente desenvolveu. No produto técnico vai estar lá exemplificando. E a partir daí, Rodrigo, a gente desenha o projeto totalmente, já coloca ele em prática. E aí, dentro desse processo, as pessoas ficam se perguntando, né? Ah, ele gamificou. E aí, fica pensando, será que se eu tenho condições de fazer isso dentro da minha escola, né? Como é que se dá esse processo? Como é que foi a questão de custo? Como é que se dá, né, essas dificuldades que você teve durante o processo aí de fazer essa pesquisa? Mas hoje em dia, eu quero da sua prática cotidiana, né? Sim, sim. Algumas dificuldades que vão surgindo nessa questão primeiro do tempo, né? Realmente, uma atividade gamificada, ela requer um pouquinho mais de tempo de planejamento, mas como é que eu posso dizer lá? A resposta dos meninos é muito prazerosa e vale a pena esse investimento pedagógico do professor, por parte do professor. Então tem isso. E em questão dos custos, tudo é adaptável, tá? Eu fiz lá um pergaminho com uma folha impressa, bem bonito, tal, com adesivação, mas poderia ter substituído e mesmo assim não ficou caro. Mesmo assim, a gente gastou muito pouco ali para poder desenvolver esse projeto. Porque a ideia é deixar realmente com baixo custo, porque a gente já sabe, né? Nós temos nossas dificuldades da escola, cada escola com sua realidade, mas dá para fazer simplesmente com caderno dos estudantes, de repente uma impressão ali, uma impressão numa A4 lá, colada no caderno dos meninos e tocar a gamificação tranquilamente. E dentro desse processo, como é que foi essa questão, né? Porque você partiu do conteúdo que era o judô, né? Você comentou que você tinha um carinho e tudo mais, e que inclusive partia-se da ideia da dificuldade que era o engajamento desses estudantes, né? Então, como é que você fez esse processo de unificar a gamificação dentro desse processo com as lutas, no caso do judô, tá? Que é o conteúdo da unidade na época, né? Certo. Então, naquele passo lá que a gente dá do projeto, em que a gente vê lá a pontuação, a gente vai fazendo a leitura. Como eu penso em passar esse conteúdo, o que é interessante que os meninos aprendam, como é que eles vão pontuar. E aí a gente vai desenvolvendo e utilizando de estratégias da gamificação. Por exemplo, a storytelling, né? A contação de história. Então, eu poderia chegar lá e colocar um slide ou até conversar com os meninos sobre a origem do judô, a figura de Jigoro Kano e fazer uma aula expositiva. O que é que a gente fez a escolha? A gente fez a escolha de storytelling, de contar a história durante as aulas e de colocar os meninos dentro dessa história, né? Então, assim a gente fez. Colocava eles lá. O chamado foi: ajudem o mestre Jigoro Kano a desenvolver o judô durante as aulas. E se vocês conseguirem ajudar, o final vai ser Jigoro Kano criando o judô e divulgando para o mundo. Caso contrário, a gente mata a história do judô. Então, foi basicamente esse chamado para eles acompanharem. E o desenvolvimento e as realizações das atividades, a gente conseguiu conservar, trabalhar muita prática e tudo que eu tinha planejado de uma aula sem gamificação, se a gente tirar o processo de gamificação, daria também para acontecer, né? Teve momentos de luta, teve momentos de torneio, teve momentos de experimentação das técnicas, teve momento de pensar aí a filosofia do judô, os princípios do judô. A gente conseguiu nas 12 aulas percorrer toda essa questão do conteúdo e a gamificação ali ao redor, trabalhando principalmente como motor motivante e engajador para os estudantes.
E aí, pensando nessa sua fala daí, é porque as pessoas ficam às vezes perguntando, né? Como é que seria mais efetivamente esse processo, né? Você falou do storytelling, por exemplo, né? Tem como você contar uma das passagens de alguma das aulas de como é que você trabalha, né, na distribuição da rotina pedagógica, né? Como é que você fez isso no dia a dia? Certo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu tentar colocar uma lógica aqui para ir contando esse percurso. Vamos lá. Vamos pegar uma primeira aula, onde a gente apresenta qual é a ideia para os meninos, entrega lá o pergaminho, que é aquele display lá de um dos passos que eu comentei, e os meninos se relacionam ali com aquele display, olham, e aí eu digo, ó, vocês vão caminhar aqui comigo, e se vocês tiverem um bom desempenho, vocês vão preencher esse display todo. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei lá a, a relação com a faixa e as cores das faixas de judô, fiz as graduações. Cada vez que os meninos avançavam em atividades propostas, eles iam ganhando os adesivos de faixa para pontuar. Cada vez que eles se comportavam de uma maneira que a gente achava que a mudança de comportamento era necessário, como, por exemplo, ser pontual, como, por exemplo, entregar uma atividade no prazo, participar das aulas ali, desenvolvendo as atividades propostas, eles iam ganhando adesivos, iam colando lá. Então, numa primeira aula, eles concorreram à primeira faixa. E qual era o objetivo da primeira aula? Eles experimentarem e interpretarem o judô enquanto arte marcial, experimentando as primeiras técnicas básicas, como cair de lado, como cair de frente, como cair de costas, conseguir reconhecer pelos nomes e pelas ações aqueles movimentos. Então, a gente fazia essas experimentações e no final da aula, com a participação de todo mundo e entendendo aquele movimento, eles eram premiados com a faixa, com as faixas, né? Que no caso a primeira faixa, a faixa branca. E aí seguia as aulas. Numa segunda aula, por exemplo, o desafio, lá numa quinta aula, por exemplo, o desafio era organizar um torneio de judô e de forma que no final do torneio eles conseguissem entender o judô esportivo. E aí estava envolvido também um badge, um troféu e faixas. No final, chamava os grupos e tinha as perguntas guias para a gente ver se realmente entenderam, né, o judô esportivo. E a gente tinha aquele bate-papo e ao final distribuía as faixas. E assim foi. Fica tão intenso a coisa porque os alunos sabem que aula por aula eles estão concorrendo a alguma bonificação, alguma premiação e que não tem espaço para vacilar, porque tem como recuperar uma faixa, tem uma bonificação? Tem, mas eles não querem perder. Eles querem continuar aquele processo. E aí é onde entra o papel do professor para moderar essa competição. A competição, ela é inerente, ela existe lá, mas é uma competição ele contra ele. Ele vai querer tirar o 10 no final da atividade, que a gente sabe que tem uma importância para eles, né, principalmente. Eu quero tirar 10, quero tirar 9, mas não é contra os outros alunos, não é. A gente dividiu a sala em clãs, não é contra o outro clã, é ele tentando tirar o 9, o 10 dele, participar, aprender e participar melhor da aula. Isso. E aí você falou uma coisa interessante, né? Você dividiu a sala em clãs, né? Que aí tem um Sim, pouco a ver dentro desse processo da gamificação. Você poderia explicar um pouquinho mais aí? beleza. Outras dificuldades que a gente encontra, né? Por exemplo, o número grande de estudantes, né? 40, 38, 40 e poucos estudantes. Lá na minha turma foi no segundo A, 43 estudantes. Então, pouco espaço físico, pouco recurso e muito aluno. Como trabalhar isso? E como dar um senso de coletividade também? A gente pensou de fazer alusão a um clã, né? Pensando lá no Japão feudal. É interessante que toda essa gamificação, já que se trata de arte marcial e especificamente o judô, ela é desenhada fazendo sentido com o conteúdo, tá? Então, clã por que clã? A divisão podia ser divisão em grupos, mas é divisão em clã. E aí eles, anteriormente, na primeira aula, eu passei, né, para eles assistirem em casa um filme que contava essa história do Japão, todo o processo histórico, para eles entenderem como a gente chegou a esse Japão mais moderno que a gente está falando. E aí foi bacana porque os clãs tinham uma responsabilidade, cada um ali, de conseguir fazer com que cada integrante do clã avançasse de uma forma homogênea ali, ou pelo menos ninguém ficasse para trás. Então a gente gerou um senso ali de coletividade. Tem um dos troféus dos badges, era que todos os integrantes do clã chegassem a determinada faixa. Então quando eles viam que o colega faltou uma aula, já dizia, ó,
tal, fulaninho ali do meu clã faltou uma aula, liga para ele para ver se ele vai vir amanhã, porque a gente quer chegar bem o clã, a gente não quer prejudicar o clã, vamos ajudar ele. E aí ficava aquele senso de coletividade, ficou bacana. A gente deu conta aí desse problema de quantidade. Até para fazer as atividades, a gente dividia na quadra, clã por clã, e ficou mais fácil trabalhar. Isso. E aí você falou aí essa questão da própria competitividade, né? Que você até citou no início, que é uma das críticas que a própria gamificação faz, né? Nós aqui como gamers, né, muitas vezes esses desafios diários são que nos motivam a estar sempre, né, tentando ou praticando ou jogando, né? E muitas vezes ficando com raiva também, por não Sim, conseguir, né, adquirir. Então, como é que você tentou lidar com isso durante as próprias aulas em si, né, com os alunos? beleza. Primeiro, inicialmente fazendo a opção de não ter um ranking divulgado na sala, né? Um ranking tipo de aluno ou de clã. A gente não trabalhou com ranking. É uma das questões. A segunda questão, em relação tem um desejo de um clã, colocou lá na cabeça que quer ser o primeiro. O desafio é a gente ganhar dos outros clãs. Né? Poderia ter ocorrido isso. Mas eu acho que o processo de perder a mão ali na competição, sem descaracterizar a própria competição, porque ela existe e ela move a gente, mas a gente ponderar. Por exemplo, a competição, vários clãs chegaram empatados ali, 3 clãs, por exemplo, completando seus displays, quase que todos. E não teve ali o primeiro clã, o segundo e tal. Ao final, o que é que foi valorizado na experiência? Ao final foi valorizado o que eles aprenderam. É bacana nessa experiência porque a gente foi buscar maneiras de verificar se houve a aprendizagem efetiva significativa. Eu não comentei, mas a gente utilizou do recurso de nuvem de palavras, que foi bacana. A gente pegou ali um primeiro dia de aula e pediu para eles falarem uma palavra do que eles entendiam por judô. E saiu uma nuvem de palavras construída no aplicativo aqui, bem bacana. E no último dia a gente pediu também, e agora, depois dessa vivência de 11 aulas, aqui na última aula, o que é que vocês sabem hoje do judô? Em uma palavra, o que é que vocês representam? Saiu uma nuvem totalmente diferente. Isso é um indício aí para a gente de que eles avançaram, né? E o outro indício do avanço foi o desempenho acadêmico. Todos ficaram acima da média, com boas notas, e eles responderam para a gente, nosso pesquisa investigatório da dissertação, que acharam muito justo o processo de avaliação. E um dos argumentos dele é porque eles entenderam e porque fazia sentido, bastava se esforçar que ia conseguir chegar aí nas suas notas. Foi bacana esse retorno. E eu me lembro também que uma coisa que você falou até um pouco dos badges, né? É até bom explorar um pouco eles, porque eu acho que ali é um elemento fundamental dentro da própria gamificação, né? Para se vir, inclusive, como critério avaliativo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também, como é que foi o nome, né? Que eu achei bem interessante os nomes que você deu por conta da temática, né? Inclusive já está pensando para fazer com a própria capoeira, né? Que o Tchê, né? O Sou Henrique, né? Coachei para a gente entre os amigos, né? Foi parte da banca, inclusive ele comentou e você comentou que já está pensando em fazer essa parte da gamificação com a capoeira. Então, se você quiser falar um pouquinho dos badges aí e esse impacto, né, entre os alunos, seria interessante. Danilo travou aqui. Opa, Foi, deixa eu voltar? Voltou aqui. voltou. Isso, bacana. O professor Tchê, assim que terminou, eu pedi a ele uma orientação para aprofundar mais na capoeira. A gente está trabalhando nesse projeto. A questão dos badges, eu vou colocar aqui já no meu produto final, aqui definitivo, para ir lembrando. A gente criou alguns badges relacionados de novo ali com o judô, né? Então, eu vou dizer os nomes dos badges e o que é que os meninos, qual era o comportamento ali que os meninos faziam, teriam que ter ali para conquistar os badges, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro badge a gente criou com o símbolo da Kodokan, da escola de judô lá de Jigoro Kano, que é o Yata Katagami, um símbolo bem bonito lá, que parece uma flor de lótus. E aí, como é que os meninos ganhavam? Se eles chegassem até o último nível, eles ganhavam. O último nível lá, a gente trabalhou com 4 níveis, e os meninos que chegaram nesse nível, eles ganhavam esse badge. Aí eu dava o adesivo, eles colavam,
E esse badge, ele dá um poder, é um badge de recompensa. O que é que eles ganhavam fora a adesivação quando eles chegavam? E eu perguntei no dia zero lá da gamificação, o que é que seria uma recompensa interessante para eles? E aí eles me falaram, professor, libera a quadra. Libera a quadra ali no intervalo para a gente que conquistar esse badge. Concordei plenamente com eles lá. E quando eles chegavam, em cada sala de aula lá, a gente teve uns 10, 15 alunos que conseguiram esse badge. E aí eles iam, o recreio era deles lá com a bola, no intervalo. Um segundo badge eu coloquei lá, por exemplo, Samurai. Era um badge que se eles chegassem pontualmente, antes do professor, na sala de aula, quando eu chegasse, estivesse lá na sala de aula, em todas as aulas, eles ganhavam um badge Samurai. E aí, a recompensa aí é um badge de poder. Em uma das atividades avaliativas no percurso, que foi um game lá, tipo uma provinha com eles tinham o poder de anular questões. Então, quem estava com esse badge aí de poder do samurai, conseguiu anular uma questão, porque também conseguiu ser muito pontual e chegar às 11 aulas antes do professor. Depois foi o badge origami, que tem a ver com a criatividade. Se em algum momento, e aí eu proporcionei nas atividades, momento que permitisse que eles fossem criativos, se eles fossem bastante criativos em atividades, eles ganhavam o badge origami. E aí era um badge de recompensa de status, né? A gente aplaudia aí como um reconhecimento social ali para os meninos e dava o badge. E, por exemplo, eles ganhavam quando eles construíam o símbolo do seu clã, em um pedaço lá de papelão, bem desenhado tal. Ou, por exemplo, como em uma das atividades, um clã desenvolveu um cordel sobre o judô. E aí eu não tinha como dizer que aquilo não foi criativo. Entreguei lá os badgezinhos de origami. Um outro badge foi o badge clã, aquele badge que eu me referi lá. Se todos do clã, sem exceção, avançassem juntinhos ali, com uma certa homogeneidade, eles ganhavam, e de novo, era um badge de reconhecimento social, eles ganhavam aplausos da turma. Por último, o badge de Gorokano, que era quando todos chegassem ao último nível, com todas as faixas, eles ganhavam esse badge. Então foi mais ou menos assim que a atividade foi guiada em relação aos troféus ou os badges que a gente fala. Eu me lembro que na sua banca lá, né, a gente via um impacto, né, da, da coisa, do impacto disso dentro do dia a dia deles, né? E eu me lembro que você relatou a questão dos estudantes de mudanças de comportamento, né, por conta, né, desse sentido. E aí, o que é que você achou de impacto mais grande assim nesse sentido com relação a essa gamificação lá nos seus alunos da escola? Então, a gente teve alguns retornos assim interessantes e espontâneos deles, como logo de manhã chegar e dizer, ó, eu só venho para a aula pontualmente nessa aula de educação física, nas terças-feiras tal, porque eu sei que tenho que acordar um pouquinho mais cedo de chegar. Esse foi uma coisa engraçada. A outra situação foi o reconhecimento final de que foi divertido, foi lúdico, e que, mesmo assim, eles aprenderam bastante. E aí, a gente concordou em sala de aula que o processo não precisa ser divergente, né? Aprendizagem é uma coisa chata. A ludicidade ali aconteceu. E no final, quando eu mostrei a nuvem lá de palavras e a nota deles, eu perguntei, eu coloquei de novo lá as expectativas de aprendizagem e realmente a gente chegou nessa situação aqui. Como, por exemplo, uma das expectativas é entender artes marciais de outras culturas e tal. Eles afirmavam, não, a gente conseguiu aprofundar um pouquinho aí nessa arte marcial. E a gente foi analisando expectativa por expectativa. Isso reverberou também em outros professores, né, que viam as atividades e, ó, bacana, eu vi que os meninos se envolveram, como é que funciona isso aí? E aí a gente foi trocando ideia. Tem uma pergunta aqui de Eudes, quais teorias embasam a gamificação que vocês acham interessantes, né? Porque no seu estudo, um dos primeiros capítulos que a gente fez foi justamente discutir um pouco dessa gamificação, né? E principalmente os usos dela hoje dentro da educação. Então, o que é que você poderia falar aí, Danilo, enquanto essas teorias, ou que a própria que você se embasou também, né? Certo. Então, a gente tem muito autor
estrangeiro, né? A gente tem releituras aqui no Brasil, a gente tem alguns autores como o João Matar, como a Flora Alves, a gente tem alguns expoentes aqui já fazendo as releituras e trabalhando. A gamificação, se a gente não for atrás realmente, como o colega perguntou, de teorias que embasam, ela pode parecer um tecnicismo, pegar lá 90 técnicas de gamificação e sair colocando meio que uma engenharia. Uma das teorias que mais se aproxima para dar base a esse processo, principalmente da motivação humana, eu vou citar aqui o Yu Cachou. Ele é um chinês. Ele vai trabalhar gamificação, o livro dele é Gamificação Acionável. Ele vai ali comentar muito sobre a psicologia, principalmente essa questão de a motivação humana, como é que ela funciona. Ele vai criar lá o que ele chamou de octales da motivação e vai criar outros 8 pontos que motivam o ser humano. Mas fora isso, e aí tem um estudo bem bacana dele, a gente também utilizou isso na dissertação. Fora isso, a gente pode ir como teorias de base, né? A gamificação ela trabalha muito com o potencial de, de o potencial do aluno, né? Ali, eu esqueci a palavrazinha lá da teoria de. Deixa eu lembrar aqui o autor, rapidinho. Que vai alinhar, porque, por exemplo, nos jogos, o que é um bom jogo, né? Por que a gente gosta de um e não gosta de outro? Tem várias situações ali, mas tem uma muito interessante que é o jogo que equilibra a nossa capacidade do desafio, né? Não fica um desafio muito fácil, nem um desafio muito difícil. E aí a gente vai trabalhar com potenciais de. Ah, tá. Lembrei. Quando a gente desafia ali o aluno, por exemplo, e não fica. Eu vou esquecer, Rodrigo, qual é a teoria de base, mas daqui para o final eu lembro. Porque é uma releitura. A gente tenta fazer isso, mas é muito difícil. A gente ter uma progressão, um senso de progressão, em que não deixe a atividade monótona, nem suba demais o desafio para o menino também largar. Isso acontece muito em aula e em outras disciplinas. E aí a gente vai trabalhar com essas teorias de base da psicologia. Mas, por exemplo, daqui para o final eu lembro, tá? A teoria de base. Mas, por exemplo, o Yu Cachou, ele vai dizer que o ser humano, ele se move ali, a sua motivação, em 8 aspectos. O sentido épico. Então, para ele se mover e fazer alguma coisa e dar sentido lá, ele tem que reconhecer que aquilo é muito mais grande do que simplesmente uma aula. Então, por exemplo, nessa nossa experiência, o sentido épico, a gente trouxe a storytelling para trabalhar. A gente colocou os meninos dentro de uma história e disse, ó, ajuda aqui, vocês fazem parte disso. Pode parecer uma coisa muito superficial, mas quando você conta uma boa história, os meninos se envolvem. Então, eles acompanharam esse percurso. Um outro drive da motivação humana dessa teoria é o desenvolvimento e realização. Que, no caso, com os badges e com os níveis, os meninos percebiam isso. Todo mundo quer sentir que está desenvolvendo, que está fazendo ali, tendo aí suas realizações. Um outro drive é o empoderamento da criatividade. Permitir que os estudantes utilizem da sua criatividade, poder de escolha, para poder fazer suas decisões e ser criativo. Um outro drive é prioridade e posse. Saber que aqueles badges conquistados, que aquelas atividades feitas, tem um pertencimento ali envolvido. Uma outra é influência social, o reconhecimento. Quando a gente faz uma recompensa lá de status, que os meninos aplaudem, reconhecem e tal, é uma questão de influência ali social. Outro drive que move o ser humano seria os recursos limitados em situações de paciência. A gente colocar, de repente, badges que eles estão ali raros, vai ser difícil de conseguir, não pode conseguir agora, a gente consegue motivar ali para a ação. Outro, e o penúltimo drive, a imprevisibilidade e a curiosidade. Se você consegue brincar com esses dois aspectos de curiosidade e imprevisibilidade, a aula fica muito atraente. Por exemplo, a gente faz isso direto. Porque a gente tem o desprazer de assistir um jogo que é reprise, né? Mesmo não sabendo o placar do jogo, porque a gente sabe que aquilo já aconteceu. Ou a gente tem aquela previsão, não sei o resultado, mas poxa, não tem o tchan ali
do ao vivo, da imprevisibilidade. Isso move o ser humano, imprevisibilidade e curiosidade. E por último, perdas, erros, danos que a gente deseja evitar. O ser humano deseja evitar perder ou sentir dano. Então, depois que a gente desenha a atividade gamificada, ou no percurso de desenho da atividade gamificada, a gente trabalha com esses drives da motivação. E aí a gente vai criando para que essa motivação exista. Para mim, o principal motor de uma atividade gamificada, por que trabalhar gamificação e não considerar ela uma modinha e tal, é a questão de realmente mexer com essa motivação. Começa a fazer sentido e você vê a aula acontecendo, tá? E essa fala de Danilo é importante, porque eu me lembro que, se a gente for pensar nesse aspecto educacional, a gente faz isso muitas vezes de forma isolada, né, de acordo com as necessidades. E aí uma coisa que você colocou no seu material é que a necessidade do professor pensar todo esse processo, né, todo esse pensamento do design de um jogo, né, pensar o perfil do seu estudante, que é uma das fases que você tem que ter cuidado, né, ter cuidado com que tipo de atividade você vai estabelecer com o seu estudante também, controle das atividades. Eu acho que foi bem legal que você criou o pergaminho, né, que é massa, que é que quando a gente saiu produto educacional técnico, né, vai estar lá o pergaminho pronto que você fez, que é fantástico, uma forma do professor acompanhar todo esse processo dos estudantes, né, de acompanhamento, como se fosse realmente um jogo. Você tem como saber se o aluno conseguiu ou não, né? A forma até de pontuar são as faixas, né? Eu me lembro que você colocou, de acordo com a progressão do estudante nas aulas, ele vai sendo pontuado com as suas faixas, de acordo com o próprio judô, né? Que é o conteúdo, inclusive, que se vai. E eu me lembro quando o Danilo falou pela primeira vez do processo de gamificação, eu da área de esporte, eu me lembrei logo do modelo educacional desportivo, né? Que ele também tem uma lógica de que, dentro de um dado didática, o estudante se apropria do esporte enquanto fenômeno. Então, ele vai surgir desde o contexto maior, de feito você falou do clã, no caso do modelo educacional desportivo, as equipes, os times, né? Tem que criar um emblema, tem que criar um grito de guerra. Então, a gente vê que existem outras formas que não se dizem gamificação, mas que também trabalham elementos da gamificação, né, na própria área da educação física. E aí, Danilo traz acho que é o Gamifica na Prática, né, que é um autor base que Danilo utiliza, que eu acho que Sim. depois a gente, quando botar no YouTube, a gente pode colocar até os links também. Quem quiser tirar alguma dúvida também pode mandar, pessoal. As dúvidas aí, tá certo? Danilo depois disponibiliza os materiais. E eu Com acho certeza. que essa lógica do emocional é muito forte, né? E o fato do aluno estar sendo avaliado constantemente, as teorias do estudo, a própria avaliação fala um pouco disso, né? O aluno saber como está sendo avaliado e por que está sendo avaliado, para que no final simplesmente não seja uma nota que ele não entenda porque teve, mas ele entender que eu tirei X pontuação porque eu tive X desempenho nesse sentido. Ele entende perfeitamente a partir do próprio pergaminho, que é algo individual, né? E eu acho que uma coisa interessante também é que você falar que isso teve impacto, essa gamificação, dentro da sua academia, né? Hoje você está gamificando dentro da sua sala de musculação, por exemplo, né, das atividades. E aí eu queria até perguntar para você, poderia citar para a gente como é que está se fazendo isso, os exemplos, né, os impactos? Certo. O que é que a gente percebeu, né? A gente desenvolve isso hoje internamente, enquanto com os colaboradores, mas principalmente num produto. A gente criou um produto de emagrecimento. Nesse produto de emagrecimento, a gente utilizou três pilares básicos, que é a questão dos exercícios físicos, que a gente já fazia, a questão nutricional e a pegada gamificada. Então, a gente está indo aí para começa uma turma semana que vem e que a gente equilibrou todo esse processo motivacional e transformou num game de emagrecimento. Esse game, ele leva em consideração aqueles 8 drives que eu citei quase agora da motivação humana. Então, aquilo que você falou, né? Uma das grandes coisas que eu percebi na gamificação foi ela obriga o professor a pensar como game design, a desenhar cuidadosamente toda a atividade. Então a gente desenhou esse desafio de emagrecimento e assim, a gente tem relatos de pessoas, mudou minha vida. Quando a gente abre inscrições, finaliza muito rápido. Pós-pandemia mesmo, a gente fez uma turma, já finalizou, 25 pessoas,
porque a gente não ia conseguir dar conta. Então, é um produto que a gente criou através desse processo gamificado. Só para responder lá a questão das teorias de base, né? A gamificação trabalha muito com Vygotsky. Quando a gente vai pensar lá em zonas de desenvolvimento. Zona de desenvolvimento proximal, né? Então, como a gente consegue fazer essa leitura para que a gente siga uma graduação de desafio. Um bom jogo, se você pegar lá o primeiro estágio, é aprendizagem. Você vai entender como é a jogabilidade, como é que funciona, tudo mais. E aí você vai avançando. Quando um bom design consegue trabalhar isso de forma perfeita, o jogo fica muito bom. E aí o professor vai entender isso e vai colocar, vai ponderar isso, principalmente quando ele faz aquela leitura, quem são meus alunos, onde é que eles estão e onde é que eu quero chegar. E aí, se eu não faço isso bem desenhado, eu posso causar uma dificuldade ali no processo de aprendizagem, né? E a gamificação, ela permite que você calmamente vá desenhando. Eu começo na faixa branca, depois de entender que, por exemplo, ali não tinha judoque, que sabem pouca coisa sobre judô, e aí a gente vai para as primeiras quedas ali de judô. Todo mundo ganha a faixa branca. É como se fosse o nível de inicial de um jogo qualquer. Só que aí as coisas vão ficando desafiadoras. E aí eles vão se esforçando. Essa é uma das teorias que dão base lá ao processo gamificado. Outra teoria que é muito utilizada no processo gamificado é o behaviorismo. A gente vai sofrer com o processo gamificado um pouquinho de crítica por entender que é assim um toma lá da cá, né? Você condiciona ali o comportamento dos meninos ou de quem você está gamificando, mas não é bem assim. A gente consegue ressignificar isso. É, esse autor que eu citei, o Will Cachou, ele ressignifica isso divinamente. Ele vai dizer que a gente consegue fazer uma gamificação mais humanizada, sem essa motivação só extrínseca, só instigando ali, provocando. A gente consegue mexer ali com a motivação intrínseca dos estudantes. É legal. Essa questão da motivação é muito forte, né, desse processo da gamificação, né? Se a gente for pensar qualquer jogo que esteja se desenvolvendo atualmente, né, a gente está vendo aí as novas tecnologias no videogame, né, o 4K. Só que tem pessoas que preferem jogar aquele joguinho, né, do modo mais antigo, né, do painel. Mesmo hoje em dia com grandes gráficos, mas a qualidade, a interação, a dinâmica, ela favorece. E lembrando também que na forma como você utilizou, que você falou no início, você não usou necessariamente a tecnologia, foi a gamificação analógica, né? Então, o Sim, pergaminho era de papel, né? O processo que você utilizou. E aí, dentro dessa lógica, do momento que a gente está vivendo, né? Viviane, né? Ela pergunta, nesse tempo de pandemia na escola pública, como tem sido essa relação com a gamificação, né? Ou seja, você está utilizando, não está utilizando, está realmente está suspensa? Como é que está lá na sua escola atualmente, nesse sentido da gamificação? certo. Esse momento de pandemia, a gente sabe que foi um momento de muita interação aí digital, mas a gente tem um problema, né? Nem todos os alunos da gente têm esse recurso e conseguem participar. Então, quando você trabalha a gamificação pelos meios digitais e aí com a necessidade da internet, ficou um pouco complicado. Ah, mas daria para fazer uma gamificação analógica, você ali de repente passando os materiais para eles fazerem? Daria para fazer. A gente está na unidade, finalizamos agora a segunda unidade, trabalhamos lutas e dança, né? E aí eu não gamifiquei esse processo à distância. Eu utilizei muito aulas no Google Meet, mas principalmente o YouTube, porque muitos dos meus alunos não têm acesso naquele momento à internet. Então a gente deixava lá gravado e os meninos iam lá buscar. Mas é um caminho. A gente tem aí muitos aplicativos gamificados que dá para utilizar. A gente tem a sala de aula do Google Classroom, que dá para trabalhar também muita coisa, deixar as atividades, os desafios lá. Mas é isso. É um momento rico que a gamificação pode crescer bastante, mas nessa segunda unidade eu não utilizei, nesse momento de distanciamento. É, é, É aquela questão que a gente estava conversando uma vez, né? Da necessidade das oportunidades também, né? Até porque para gamificar não é simplesmente querer fazer um dia, né? Poder assim, hoje eu quero fazer. Não, necessita de todo um planejamento.
E até porque você, como trabalha em escola pública do estado de Pernambuco, é uma escola de referência, né? Até em Glória de Boitá. Então, lá existe um programa de ensino que você tem que seguir. Então, você tem que ter um planejamento prévio que se adeque a essa realidade, né? E aí você já estava pensando nas possibilidades, né? A gente citou a capoeira, mas que outros conteúdos você está pensando em gamificar durante as suas unidades, né? Sim. O exemplo da luta foi uma escolha aí particular, mas eu posso gamificar qualquer conteúdo, qualquer disciplina, assim que assim a gente escolha, né? Vão ter disciplinas e vão ter conteúdos que vão facilitar o processo de gamificação, por assim dizer. Por exemplo, eu escolhi trabalhar storytelling, contar história. Não tem conteúdo mais bacana ali do que arte marcial para contar história, né? Você tem uma pegada histórica muito bacana. Mas que bom seria, por exemplo, trabalhar esporte de uma forma gamificada, né? Daria. Eu penso em trabalhar o esporte aí, gamificando os 3 anos. É um outro projeto que a gente pode desenvolver. Mas logo de cara vai ser a capoeira. A capoeira eu estou avançando para a gente gamificar a capoeira e seguir aí um processo bem bacana, com um novo. Seguindo aqueles passos que eu falei, né? Depois que sair esse produto técnico aí, é bacana porque ele está bem intuitivo. Você vai pegar lá, vai ler outras referências, ele serve como mais um exemplo aí de gamificar, de como gamificar. E é interessante também que foi uma coisa que a gente falou muito, né? Quando você apresentou esse material na própria disciplina, na época de metodologia de pesquisa e tudo, um grande meio, uma grande discussão era justamente a questão do modismo, né? É algo que é uma moda, qual é o real impacto, né? O professor brinca de ensinar ou não? Eu me lembro que a gente teve todo um cuidado de acompanhamento da própria avaliação desse processo de ensino-aprendizagem, né? E você planejou tudo a partir dos documentos do Estado. Então, o aluno, ele realmente aprendeu a luta a partir daquilo que o Estado está dizendo. Então, não foi simplesmente trazer a gamificação para a sua aula de forma solta, né? A gente teve todo um cuidado metodológico, né, que respeitou a sua história, né? E aí eu me lembro que você já terminando, já estava pensando nas possibilidades, né? O que é que já tem de novo a partir da sua experiência, né? E aí qual foi para você nesse sentido as novas possibilidades dessa gamificação após essa não foi a primeira experiência, né? Porque já tinha feito outros processos anteriormente, né, da gamificação, mas não com a estrutura atual, né? E aí você já repensou, né, na dissertação, ela vai estar um nível, mas com certeza vão ter novos avanços. E aí quais seriam as possibilidades que você visualiza nesse sentido aí? Então, a gente encontrou na própria dissertação e nas leituras que a gente vem fazendo e na própria mídia que a gamificação ela veio para ficar. Ela é uma prática aí que nasce nos games, que vai no mundo corporativo, tem uma pegada muito capitalista ali envolvido, entrou aí no mundo educacional e veio para ficar. Mas em contrapartida, a gente tem projetos que não tiveram muito êxito e são muito criticados pelo esse mecanicismo. Ah, eu vou chegar lá, vou colocar badzinhos, vou colocar desafios e tal. Isso é uma gamificação muito pobre. Eu preciso desenhar meu processo gamificado. E aí começa a ter dificuldades de interpretações e erros de interpretação, né? A pessoa que chega lá e diz, ó, eu gamifiquei o meu processo. A gente vai ver, ele fez um jogo numa aula e disse que gamificou o processo. Ou ele pegou lá um jogo de tabuleiro, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, por exemplo. Esse jogo de Ó, aqui você tabuleiro tem aqui, 20 ó. segundos, Danilo. Beleza. Eu poderia gamificar com ele. Foi gamificação? Não. Eu utilizei dele para gamificar. Então, basicamente é isso. É qualidade nos processos gamificados. Tranquilo. Danilo, obrigado aí, agradeço. Esse vídeo vai para o YouTube depois da ESEP. Eu que Qualquer dúvida, agradeço.